Existem lugares que carregam cicatrizes invisíveis, marcas que nem o tempo nem o esquecimento conseguem apagar. E se eu te dissesse que no interior de uma cidade esquecida existe uma fazenda, onde pessoas desapareceram sem deixar vestígios, uma fazenda onde até hoje ninguém ousa atravessar seus portões. Dizem que lá o tempo parou e os gritos continuam ecoando, presos, condenados a repetir eternamente uma história que, talvez, nunca devesse ser contada. O que você vai ouvir agora não é uma história qualquer, é um relato real, um mistério que envolve desaparecimentos, pactos, investigações e uma fazenda onde o próprio diabo, dizem, um dia passou a viver. Essa história começa em 2007, na cidade de Santa Rosa do Vale, uma cidadezinha isolada com menos de 3.000 habitantes, praticamente esquecida no mapa. No fim de uma estrada de terra, existe a Fazenda Santa Matilde, uma propriedade enorme, mais de 80 hectares, abandonada há décadas, mas nem sempre foi assim. Nos anos 60, essa fazenda era uma das mais prósperas da região. Pertencia à família Alencar, donos de gado, plantações e, segundo dizem, também donos de segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Em setembro de 1963, o filho mais velho da família, Caio Alencar, desapareceu. Simplesmente sumiu. O que mais assustou os moradores é que ele desapareceu dentro da fazenda. Ele entrou e nunca mais foi visto. Na época, o caso foi abafado, sem investigação, sem buscas oficiais, apenas silêncio. Mas o mais estranho é que poucos dias depois, o pai dele, seu Armando, foi visto cavando um buraco grande, bem no centro da fazenda. Ninguém nunca soube o que foi enterrado lá. Décadas se passaram até que, em 2007, após relatos de sons estranhos, vultos, luzes acendendo sozinhas e animais que simplesmente se recusavam a se aproximar da fazenda, um detetive particular chamado Eduardo Vilar, especializado em casos sobrenaturais, foi contratado para investigar. Ele não era cético nem crente, apenas curioso. Quando chegou na cidade, todos o alertaram: não vá até lá. Você não entende. Aquela terra não aceita mais ninguém. Mas ele foi. E o que encontrou foi muito, muito pior do que ele poderia imaginar. No terceiro dia de investigação, ao explorar o sótão da casa principal, Eduardo encontrou um diário, o diário de Maria Alencar, filha mais nova da família, que também desapareceu em 1971. No diário, uma revelação arrepiante. Meu pai fez um pacto. Quando as colheitas começaram a falhar, quando o gado começou a morrer, ele fez um acordo com algo que mora naquela mata atrás da fazenda, algo que exige sacrifícios. Eu vi, eles não desapareceram, eles foram dados, entregues. Na mata, atrás da fazenda, Eduardo encontrou um círculo perfeito, feito de pedras negras dispostas em símbolos que ele não conseguiu entender. No centro, marcas no solo, como se algo tivesse sido queimado ali, mas não havia sinal de fogo recente. Testemunhas locais sempre disseram que, nas noites sem lua, é possível ouvir murmúrios, vozes, lamentos, gritos abafados vindo da direção da fazenda. E, naquela noite, Eduardo ouviu. O detetive fez uma última ligação para um amigo, também investigador. Cara, eu não tô sozinho aqui. Tem algo aqui. Eu achei uma porta no porão que não estava no mapa da casa. Eu vou entrar. Essa foi a última vez que alguém ouviu a voz de Eduardo.
2 dias depois, moradores encontraram o carro dele, parado, com as portas abertas, bem em frente aos portões da fazenda, mas ele nunca mais foi visto. No porta-luvas, um gravador. No áudio, apenas uma frase, repetida por mais de 7 minutos, em uma voz distorcida, estranha, que não parecia ser dele. Ele não devia ter entrado. Ele não devia ter entrado. Ele não devia ter entrado. Você acredita que existem lugares que se alimentam de quem ousa desafiá-los? Que existem pactos tão antigos que nem a morte consegue quebrar? Será que Eduardo desapareceu ou foi levado? E se eu te dissesse que até hoje ninguém nunca conseguiu abrir a porta do porão, aquela que ele viu, aquela que não estava no mapa? Nos últimos anos, a fazenda está mais silenciosa. As janelas vivem abertas. A porta da frente nunca mais foi trancada. E dizem que se você for lá, na calada da noite, consegue ouvir passos, passos vindos debaixo da terra. O círculo de pedras ainda está lá, intacto. Ninguém se atreveu a mexer. E se você pesquisar, sim, existem registros, relatórios, fotos e relatos de pessoas que juram que às vezes, na estrada de terra, quem passa por ali vê alguém parado na porteira da fazenda, mas quando você pisca, não tem mais ninguém. Se você ficou até aqui, é porque você é diferente. Você tem sede, não só de histórias, mas de verdades que muitos preferem esquecer. Me responde aqui nos comentários. Eu entraria nessa fazenda ou nem morto eu passo perto? Se você gosta desse tipo de história, sombria, proibida, feita para quem tem coragem, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não conta histórias. A gente abre portas que deveriam continuar fechadas. Nos vemos no próximo episódio.